Descobertas extragalácticas e intergalácticas têm se tornado cada vez mais comuns no dia a dia de astrônomos. Isso possibilita várias detecções que ajudam cientistas a compreenderem melhor alguns fenômenos naturais. O tema de hoje é supernovas. Vamos saber um pouco mais sobre elas? Esse evento astronômico acontece durante os últimos estágios evolutivos de uma estrela. Pode-se dizer que uma supernova é um dos tipos possíveis de morte de uma estrela. Logo mais vamos explicar isso melhor. Mas antes, desde quando será que nós conseguimos observar supernovas? Muitos historiadores e antropólogos têm se ocupado dessa tarefa de analisar registros seculares. Atualmente, temos informações muito interessantes de escrituras e pinturas rupestres que podem estar conectadas a eventos astronômicos, e alguns têm chance considerável de serem sobre aparições de supernovas no céu. Um caso muito curioso é a da supernova do Caranguejo, também conhecida como SN 1054. SN se refere à supernova e 1054 é o ano de identificação. Mas, como podem ser descobertas várias supernovas em um ano, é adicionada, se necessário, letras no final. Então, se a primeira supernova descoberta em 2021 é a SN 2021A, a 27ª será a SN 2021AA. A supernova do Caranguejo foi amplamente vista por diversas regiões da Terra. O mais interessante é que todas essas observações espalhadas pelo planeta datam de meados de abril até final de julho do ano de 1054 do calendário cristão. E a aparência desse fenômeno é descrita como sendo, na maioria dos casos, uma estrela, só que bem mais brilhante do que o comum, podendo ser avistada inclusive com o Sol no céu. Com certeza foi surpreendente para muitas pessoas ver uma fonte pontual de alta magnitude no céu como a supernova. Isso é algo que fica registrado tanto na memória quanto na história. E essa é uma imagem dela hoje. Os novos registros só vão aumentando conforme as tecnologias são aprimoradas, e a supernova SN 1604, também conhecida como supernova de Kepler, aconteceu há 20 mil anos atrás, o que pode parecer muito tempo, mas não para a idade do universo. E a sua luz, mesmo viajando na maior velocidade possível, chegou a nós só no ano de 1604. As observações mais atuais desse objeto são de um remanescente de supernova, algo como uma nebulosa. Essa imagem corresponde a uma nuvem de gás de aproximadamente 10.000 graus Celsius, que possui 14 anos-luz de diâmetro e se expande a uma velocidade de 2.000 km por segundo. Essa não se parece muito com a do caranguejo, né? Ao menos não pela imagem. Então, será que as supernovas sempre são muito diferentes umas das outras, assim como suas remanescentes? Sobre isso, existe hoje uma classificação principal para elas e uma convenção de nomenclatura, graças a Minkowski, Beige e Zwick, que propuseram esse sistema por volta de 1930. Os cientistas se empenharam bastante e entre os anos de 1937 e 1941 catalogaram 18 supernovas, sendo 6 delas nunca antes detectadas. Nessa época, pouco se sabia sobre a natureza desse fenômeno, exceto que ele era extremamente luminoso. Portanto, as supernovas foram classificadas de acordo com as diferenças em suas curvas de luz e espectros de emissão. Foram criadas duas principais categorias, onde as de tipo 1 não possuem linhas de emissão de hidrogênio, ao contrário das de tipo 2. Da mesma forma, as de tipo 1A apresentavam fortes linhas de silício, enquanto a 1B e 1C não. Já as de tipo 2L e 2P tinham espectros de emissão similares, porém curvas de luz diferentes. Antes de falarmos propriamente sobre supernovas, precisamos falar sobre estrelas. Elas surgem quando grandes nuvens de gás e poeira, compostas principalmente por hidrogênio, contraem devido à gravidade. Quando a pressão gravitacional se torna muito grande em seu centro, começa a acontecer um processo conhecido como fusão nuclear, em que átomos de hidrogênio vão ser combinados formando um novo átomo e liberando uma grande quantidade de energia. A fusão ocorrendo no seu núcleo impede o colapso gravitacional da antiga nuvem, formando um equilíbrio hidrostático. Esse objeto brilhante que fica é uma estrela. Com o tempo, as estrelas vão fundir átomos cada vez mais massivos. Porém, se ela possuir até 10 massas solares, ela eventualmente vai se tornar uma gigante vermelha e não conseguirá fundir o carbono que surge em sua camada mais interna. A fusão do hélio e do hidrogênio nas camadas próximas vai fazer com que as camadas mais externas sejam lançadas para fora da estrela, formando uma nebulosa planetária.
deixando para trás um objeto quente e denso, composto principalmente por carbono, que não realiza fusão nuclear, uma anã branca. Ela não é massiva o suficiente para colapsar ainda mais sobre o seu próprio peso, de aproximadamente 0,5 massas solares, devido a uma pressão interna chamada de pressão de degenerescência eletrônica. Esse processo pode liberar uma quantidade absurda de energia em poucos segundos, e nele ocorre o surgimento de vários elementos mais pesados, como silício e o isótopo radioativo níquel 56. A luminosidade atinge um nível máximo em poucos dias e passa a decair com o tempo. Esse decaimento está relacionado com o decaimento do níquel produzido na supernova, e podemos usar esse dado para obter com mais precisão a magnitude absoluta dessa supernova. Isso, somado ao fato de que as curvas de luz do tipo 1A são todas muito parecidas, fez com que elas passassem a serem usadas como vela padrão para calcular a distância e a taxa com que elas estão se movendo em relação a nós. As supernovas 1A foram essenciais para se determinar que o universo está expandindo de forma acelerada. Se uma estrela possui uma massa maior do que 10 massas solares, ela então consegue fundir o carbono em seu núcleo devido à intensa pressão gravitacional e, por isso, não se torna uma anã branca. Em vez disso, ela passa a queimar elementos cada vez mais pesados, liberando cada vez menos energia e formando várias camadas de elementos, como em uma cebola, até finalmente produzir um núcleo de níquel e ferro. A fusão do ferro consome mais energia do que libera, portanto, a fusão no núcleo cessa e nada pode impedir o colapso gravitacional da estrela. Porém, quando o núcleo atinge uma massa de 1,44 massas solares, a pressão de degenerescência de elétrons que impediu o colapso gravitacional é vencida e ele implode de forma rápida e violenta, com suas camadas atingindo velocidades comparáveis à da luz, fundindo prótons e elétrons, formando nêutrons e liberando uma grande quantidade de neutrinos e energia. Esse colapso é interrompido bruscamente e o material é rebatido de volta, transformando a implosão do núcleo em uma explosão. A onda de choque resultante disso é transferida para as outras camadas da estrela, que também estão colapsando sobre o núcleo, fazendo com que elas sejam arremessadas para fora com muita velocidade, e a estrela explode liberando muita energia. Se a estrela possuir até 20 massas solares, o núcleo vai colapsar e vai se tornar uma estrela de nêutrons, um objeto super denso com um raio da ordem de 10 km e uma massa um pouco maior do que a do Sol, com um campo magnético muito intenso. Porém, se a estrela possuir mais do que 20 massas solares, ela vai se colapsar em um buraco negro, um objeto tão denso em que toda sua massa supostamente se concentra em um único ponto, formando uma região ao seu redor em que a gravidade é tão forte que nada, nem mesmo a luz, consegue escapar. Muitas vezes, a estrela progenitora pode ter perdido a sua camada mais externa de hidrogênio, o que faz com que a sua supernova não apresente linhas de hidrogênio. Ela pode também ter perdido a camada de hélio, deixando então de apresentar as linhas desse elemento. Essas supernovas são classificadas como tipo 1b e 1c, respectivamente. Já as supernovas que não perderam nenhuma de suas camadas são chamadas de tipo 2. As supernovas do tipo 2 são subdivididas de acordo com a sua curva de luz entre quatro principais categorias. 2p, em que a sua luminosidade se mantém relativamente constante por 2 ou 3 meses após o pico e declínio inicial. 2L, que tem um declínio de forma linear. 2N, que apresenta linhas de Balmer muito estreitas e fortes. E as do tipo 2b, que apresentam espectro similar às dos outros tipos 2 no início da sua curva de luz e mais tarde se comportam como supernovas do tipo 1b ou 1c. Existem outros tipos de supernovas, com teorias mais recentes e até mesmo novos tipos de mecanismos de explosões, como as supernovas do tipo instabilidade de par, onde fótons de altíssima energia geram pósitrons e elétrons no núcleo, fazendo com que a pressão da radiação que impede o colapso gravitacional diminua e, consequentemente, a estrela colapsa. Porém, esse colapso faz com que ocorra reações nucleares de forma descontrolada no núcleo e a estrela explode sem deixar nada para trás. Esse processo, em teoria, acontece em estrelas extremamente grandes e com muito hélio. Hoje em dia, contamos com excelentes ferramentas na detecção de supernovas, como o S-News, uma rede de detectores de neutrinos que emite um alerta precoce aos pesquisadores sobre a iminência de supernova na Via Láctea e em galáxias bem próximas. As galáxias observadas pelas lentes terrestres são muito distantes, então analisar integralmente esse processo físico é um dos maiores desafios dos astrofísicos. Para contornar isso, os pesquisadores utilizam simulações computacionais.
As turbulências e imperfeições de estrelas moribundas se descobriram essenciais na culminância das supernovas nas simulações. A seguir, duas supernovas famosas e recentes. A SN 1987A, situada na Grande Nuvem de Magalhães, seu estudo é por vezes considerado o mais importante no campo das supernovas. O fato é que foi a mais próxima observada recentemente. Sua importância no estudo da expansão do universo é incontestável, tendo sido a primeira estudada com equipamentos modernos. A SN 2016 APS é considerada a mais poderosa observada. Seu brilho extremamente intenso e a massa imensa estimada da sua progenitora levam a crer que ela é do tipo instabilidade de par pulsional. A observação de supernovas pelos pesquisadores tem como auxílio as lentes gravitacionais, que servem como lupas cósmicas. Quanto ao vislumbre a olho nu, é possível que, se a humanidade perdurar na Terra por tempo suficiente, ela presencie um dos espetáculos mais bonitos vistos do nosso planeta, que é a morte da supergigante vermelha Betelgeuse, situada a 600 anos-luz daqui. As supernovas são as responsáveis pela riqueza material do universo, pela possibilidade do nascimento de novas formas de vida, bem como seu desenvolvimento. Seu estudo é importante para a compreensão da estrutura física e química do cosmos. Uma das principais expectativas é que as supernovas forneçam um melhor entendimento sobre as ondas gravitacionais, e essas forneçam mais informações sobre o processo físico da supernova. Será que acharão mais registros arqueológicos de supernovas? Quando será que os potentes computadores quânticos serão usados para processar a simulação de uma supernova? Será que surgirão novas classificações? Ora, até que a Betelgeuse brilhe como a luz sobre nós, virão descobertas impressionantes relacionadas às supernovas. Obrigado.